Você já imaginou descobrir que a pessoa que prometeu te proteger era justamente quem te destruía em silêncio? Ninguém naquela casa ouvia os gritos, porque eles não existiam, pelo menos não para os outros. Para quem olhava de fora, o casamento de Elisa parecia perfeito. Uma casa bonita, um marido bem-sucedido, roupas elegantes, fotos sorrindo nas redes sociais. Tudo no lugar, tudo impecável. Mas por trás das portas fechadas existia algo que ninguém via e que ela mesma demorou anos para entender. Marcos não gritava, ele não batia, ele não precisava. Você não serve para nada sem mim. Ele dizia isso sorrindo, sempre sorrindo, e isso era o pior. No começo, Elisa achava que era brincadeira. Depois, achou que era estresse. Mais tarde, passou a acreditar que talvez fosse verdade, porque ele sabia exatamente como fazer aquilo entrar na cabeça dela. Quem vai te querer? Olha para você. Eu sou a única pessoa que te aguenta. Você devia me agradecer todos os dias. As palavras iam entrando devagar, sem pressa, como veneno, e Elisa aceitava. Não porque queria, mas porque aos poucos ela foi esquecendo quem era antes dele. As amigas se afastaram. A família já não ligava tanto. As mensagens no celular diminuíram. E Marcos sempre tinha uma explicação pronta. Eles nunca gostaram de você de verdade. E ela acreditava, porque confiar nele era mais fácil do que encarar o vazio que estava crescendo dentro dela. Os dias passaram a ser iguais. Silenciosos, pesados, vazios. Ela acordava cedo, fazia tudo certo, cuidava da casa, tentava não errar, tentava não irritar, tentava não existir demais. Porque existir demais incomodava Marcos, e quando ele se incomodava, vinha o silêncio frio, dias sem falar com ela, passando por ela como se fosse invisível, e aquilo doía mais do que qualquer grito, mais do que qualquer palavra, porque fazia Elisa se sentir nada. E foi assim que ela viveu por anos, aceitando, se calando, desaparecendo, até que numa noite comum algo mudou. Não foi uma briga, não foi um escândalo, foi algo pequeno, quase insignificante, mas que naquele momento quebrou tudo. Marcos chegou em casa mais tarde do que o normal, sem avisar, sem olhar para ela, jogou as chaves na mesa e foi direto para o banho. Elisa estava na cozinha, como sempre, mas naquele dia ela não perguntou nada, nem como foi o dia, nem você quer jantar, nada. Ela apenas ficou ali, parada, observando o silêncio, e pela primeira vez, o silêncio não parecia confortável, parecia estranho, errado, pesado de um jeito diferente. Ela olhou ao redor, a casa, os objetos, a vida que ela construiu ou que ela deixou acontecer. E uma pergunta surgiu, simples, mas perigosa. Como eu cheguei aqui? O som do chuveiro caindo ecoava pelo corredor. E pela primeira vez em anos, Elisa não sentiu medo, sentiu algo diferente. Algo que ela não reconhecia há muito tempo. Algo que estava adormecido. Algo que começava a acordar. E foi nesse exato momento que tudo começou a mudar. Mas ela ainda não fazia ideia do que estava prestes a descobrir. Naquela noite, algo ficou diferente dentro de Elisa. Não era coragem ainda, não era revolta, mas também já não era submissão. Era incômodo. Um incômodo que ela não conseguia mais ignorar. O som do chuveiro continuava, constante enquanto ela permanecia parada na cozinha, com as mãos apoiadas na pia, olhando fixamente para o nada. Mas pela primeira vez em anos, o nada começou a responder. Fragmentos surgiram na mente dela. Pequenas lembranças, coisas que ela tinha engolido, situações que ela tinha normalizado, momentos que, agora, pareciam errados, muito errados. Ela se lembrou da última vez que riu de verdade. Não conseguiu. Tentou puxar da memória, forçar uma lembrança leve, espontânea. Nada veio. Apenas silêncios, apenas cenas onde ela se controlava, onde ela media palavras, onde ela evitava reações, como se estivesse sempre sendo observada, julgada, testada. O chuveiro desligou, o barulho da água cessou, e com ele o tempo pareceu voltar a andar. Elisa não se mexeu, ficou ali, esperando, mas não sabia exatamente o quê.
Marcos saiu do banheiro enrolado na toalha, passando pelo corredor sem olhar para ela, como sempre. Mas, dessa vez, algo mudou. Elisa percebeu, não nele, nela. Era como se, pela primeira vez, ela estivesse vendo a cena de fora. Como se não estivesse mais totalmente presa dentro daquele papel. Como se algo dentro dela tivesse dado um passo para trás, só para observar. E o que ela viu não fez sentido. Ele passou por ela como se ela não existisse, sem um olhar, sem uma palavra, sem presença. E aquilo que antes machucava em silêncio, agora incomodava de outro jeito. Era quase inaceitável, mas ela ainda não sabia o que fazer com isso. Marcos sentou no sofá, pegou o celular e começou a mexer. Rindo, sorrindo, interagindo, algo que ele raramente fazia com ela. Elisa observou, em silêncio, mas dessa vez não era o silêncio de quem aceita, era o silêncio de quem começa a perceber. Os dedos dela apertaram levemente a borda da pia, uma tensão sutil, quase imperceptível, mas real. Ela respirou fundo e, sem pensar muito, deu alguns passos na direção da sala. Parou a alguns metros dele. Marcos nem levantou o olhar. O jantar tá pronto, ela disse, a voz saiu firme, mais firme do que ela esperava. Ele não respondeu, continuou no celular, como se não tivesse ouvido, ou pior, como se não fosse importante responder. E ali, algo dentro dela se mexeu de novo. Mas dessa vez foi mais forte, não foi só incômodo, foi um pequeno choque de realidade. Ela ficou esperando, alguns segundos, longos, pesados, e então ele falou. Sem olhar, não tô com fome. Seco, frio, automático, como sempre. Mas algo naquela resposta quebrou um padrão invisível. Porque, normalmente ela insistiria, perguntaria de novo. Tentaria agradar, tentaria corrigir algo que talvez nem estivesse errado. Mas dessa vez, ela não fez nada disso. Ela apenas ficou olhando. Por alguns segundos, observando, registrando, e então virou as costas, sem dizer nada, sem insistir, sem se justificar, e caminhou de volta para a cozinha. Foi um gesto pequeno, quase insignificante, mas dentro dela, aquilo ecoou como algo muito maior. Ela desligou o fogão. O cheiro da comida ainda estava no ar, mas o apetite tinha desaparecido. Não pela fome, mas por algo mais profundo. Ela sentou na cadeira, sozinha, em silêncio, mas não era mais o mesmo silêncio. Algo tinha mudado, e ela sabia, mesmo sem entender completamente. Ela sabia, porque pela primeira vez em muito tempo, ela não estava tentando agradar. Não estava tentando evitar conflito, não estava tentando desaparecer, ela apenas existiu, e aquilo parecia perigoso, porque quando alguém que sempre se calou começa a mudar, o equilíbrio começa a quebrar, mesmo que ninguém tenha percebido ainda, mesmo que tudo pareça igual por fora, por dentro algo já tinha começado, e não havia mais como voltar. Mas o que Elisa ainda não sabia era que Marcos tinha percebido, não naquele momento, mas ele sentiria, logo, e quando percebesse, ele não iria gostar. Na manhã seguinte, tudo parecia igual, o mesmo silêncio, os mesmos movimentos, a mesma casa. Mas Elisa sabia, nada estava igual. Ela acordou antes do despertador, como sempre fazia. O corpo acostumado, treinado por anos de rotina e vigilância. Mas, dessa vez, não levantou imediatamente. Ficou deitada, olhando para o teto, ouvindo a própria respiração. Algo dentro dela estava diferente, e não era algo que desse para ignorar. Era como se uma parte dela tivesse acordado antes. E agora não queria mais dormir de novo. Marcos ainda dormia ao lado, de costas, distante até no espaço da cama. Elisa virou levemente o rosto, observando. E pela primeira vez em anos, ela não sentiu vontade de se aproximar, nem de agradar, nem de tentar acertar o clima. Ela só olhou, como quem olha alguém desconhecido, e aquilo foi desconfortável, porque no fundo ela percebeu algo difícil de aceitar. Ela não reconhecia mais o homem com quem vivia, ou talvez ela estivesse começando a enxergar quem ele sempre foi. Levantou em silêncio, foi até o banheiro, se olhou no espelho e parou. Ficou alguns segundos ali, sem pressa, sem desviar o olhar. A imagem refletida parecia cansada,
Mas não era só cansaço, era algo mais profundo, algo acumulado, algo que tinha sido ignorado por tempo demais. Ela passou a mão no próprio rosto, como se estivesse tentando se sentir de novo, como se quisesse confirmar que ainda estava ali, que ainda existia. E naquele momento, uma lembrança veio, forte, clara, inesperada. Ela se viu anos atrás, rindo, falando alto, cheia de planos, cheia de opinião, cheia de vida. E aquilo bateu como um choque, porque aquela versão não existia mais, ou pelo menos não estava mais visível. Elisa desviou o olhar do espelho, respirou fundo e saiu do banheiro. Na cozinha, começou a preparar o café, movimentos automáticos, mas a mente longe, pensando, revivendo, conectando pontos, coisas que antes pareciam normais, agora não faziam mais sentido. Frases, atitudes, silêncios, tudo começou a ganhar um novo significado. Marcos apareceu alguns minutos depois, arrumado, pronto para sair, sem olhar, sem cumprimentar, como sempre. Mas dessa vez, Elisa percebeu algo a mais. Ele estava observando, disfarçadamente, pequenos olhares rápidos, como se estivesse tentando entender alguma coisa, sentir alguma mudança. E ele não estava errado. Ela colocou a xícara de café na mesa, sem falar nada, sem forçar conversa, sem preencher o vazio. E aquilo quebrou o padrão. Marcos sentou, pegou o café, deu um gole, e pela primeira vez em muito tempo, foi ele quem falou primeiro. Tá tudo bem? A pergunta saiu simples, mas carregada, não de preocupação, mas de controle. Elisa olhou para ele, direto, sem desviar, sem baixar a cabeça, e respondeu, tá, curto, sem explicação, sem complemento, sem submissão. E aquilo foi estranho, estranho para ele, e até para ela, porque aquela resposta não era a resposta que ele esperava. Normalmente, ela explicaria, tentaria provar que estava tudo bem. Ou pior, tentaria convencer ele disso, mas não dessa vez. O silêncio voltou, mas agora era outro tipo de silêncio, um silêncio que não servia mais a ele. Marcos colocou a xícara na mesa com um pouco mais de força do que o necessário, um detalhe pequeno, mas que dizia muito. Ele não gostou, não entendeu e, principalmente, não controlou. Você tá estranha, ele disse, direto, sem filtro, e ali, por um segundo, o velho reflexo quase voltou. Quase, mas não voltou. Elisa apenas respondeu, tô normal, e voltou a mexer no café, como se aquilo não fosse uma acusação, como se não fosse uma provocação, como se não fosse nada. E foi exatamente isso que mais incomodou. A falta de reação, a falta de esforço, a falta de submissão. Marcos levantou da mesa, pegou as chaves, mas antes de sair, parou. Olhou para ela, de verdade, pela primeira vez em muito tempo, e naquele olhar havia algo novo, desconfiança, porque quando alguém que sempre foi previsível muda, isso assusta, mesmo que seja uma mudança pequena, mesmo que seja silenciosa. Ele não disse mais nada, saiu. Bateu a porta, e o som ecoou pela casa, mas Elisa não se assustou, não reagiu, não se encolheu, ela apenas ficou ali, em pé, na cozinha, em silêncio, mas não era mais o silêncio de antes, era o silêncio de quem está começando a acordar. E no fundo, ela sabia, aquele era só o começo, porque mudanças silenciosas costumam provocar reações barulhentas. E Marcos ainda não tinha mostrado nem metade do que faria, quando percebesse que estava perdendo o controle. A casa ficou em silêncio depois que a porta bateu. Mas, dessa vez, o silêncio não parecia vazio. Parecia cheio, pesado de pensamentos. Elisa permaneceu parada por alguns segundos, olhando para a porta fechada, como se, pela primeira vez, estivesse realmente percebendo aquele som, aquele gesto, aquele homem indo embora. E algo dentro dela começou a organizar tudo, como peças que sempre estiveram bagunçadas, finalmente se encaixando. Ela puxou a cadeira e sentou devagar. O café já não parecia importante. Nada ali parecia importante, a não ser uma coisa, ela mesma, e isso era novo, muito novo. Durante anos, Elisa viveu no automático, reagindo, evitando, se moldando, se diminuindo.
Mas agora ela começou a pensar de verdade, sem medo imediato, sem interromper os próprios pensamentos. E quanto mais pensava, mais coisas surgiam. Situações que antes pareciam pequenas, agora eram enormes. Frases que ela deixou passar, agora soavam absurdas. Atitudes que ela justificou, agora eram impossíveis de ignorar. E então, uma memória específica voltou, forte, nítida. Ela estava em um jantar com amigos anos atrás, rindo, conversando, se sentindo leve, até Marcos interromper. Você fala demais. Ele disse aquilo sorrindo, mas não era uma piada. Nunca foi. Naquele dia, as pessoas riram. Ela também riu, mas depois disso, ela começou a falar menos, muito menos. E agora, sentada ali, ela percebeu. Aquilo não foi um comentário, foi um corte, um pequeno corte, que somado a tantos outros, foi apagando quem ela era. Elisa fechou os olhos por um momento, respirou fundo, e quando abriu novamente, algo dentro dela estava mais claro. Não totalmente resolvido, mas claro o suficiente para incomodar. Ela levantou, andou pela casa, passando por cada espaço como se estivesse vendo tudo pela primeira vez. A sala, o sofá, a mesa, tudo parecia distante, como se não pertencesse a ela, ou como se ela nunca tivesse pertencido ali. E no meio desse percurso, ela parou, na frente do espelho da sala. Se olhou de novo, mas dessa vez não desviou. Ficou ali, encarando, segundos, longos, e então ela fez algo que não fazia há muito tempo. Falou em voz alta. Eu não era assim. A voz saiu baixa, quase um sussurro, mas foi suficiente, porque aquilo não era uma reclamação, era uma constatação. E constatações são perigosas, porque elas não pedem permissão, elas apenas mostram. E quando você vê, não dá para desver. Elisa continuou olhando, e pela primeira vez em muito tempo não se criticou, não se diminuiu, não se culpou. Ela apenas reconheceu. Reconheceu que algo foi tirado dela, aos poucos, sem que ela percebesse. E isso trouxe algo novo, algo que começou pequeno, mas crescia rápido. Inquietação, mas não aquela inquietação de medo. Era diferente. Era uma inquietação que empurrava, que questionava, que não aceitava mais respostas vazias. E naquele momento, uma ideia surgiu, simples, mas decisiva. Ela precisava sair de casa, não para fugir, mas para respirar, para pensar, para sentir, sem ele por perto, sem aquela presença constante que moldava tudo. Ela pegou a bolsa, sem pressa, sem hesitar, e saiu. A luz do dia bateu no rosto dela, forte, quase estranha, como se estivesse desacostumada, e talvez estivesse. Ela começou a andar, sem destino, sem pressa, apenas andando, sentindo o ar, o movimento, os sons, e aos poucos, algo dentro dela foi se expandindo, como se estivesse abrindo espaço novamente, como se estivesse lembrando, como era existir fora daquela bolha. Mas, no meio desse processo, o celular vibrou. Ela parou, olhou para a tela. Marcos, uma mensagem, curta, direta. Onde você tá? Elisa ficou olhando, por alguns segundos, sentindo o peso da pergunta. Mas não era preocupação. Ela sabia. Nunca foi. Era controle. Sempre foi. E ali, naquele momento simples, ela percebeu algo importante. Ela não queria responder na hora. E isso nunca tinha acontecido antes. Porque antes, responder rápido era uma obrigação. Uma forma de evitar problema, de evitar reação. Mas agora, ela apenas olhou, respirou e guardou o celular, sem responder, e continuou andando. Um gesto pequeno, silencioso, mas que, naquele instante, quebrou mais um pedaço do controle invisível. E mesmo sem saber, Elisa tinha acabado de dar um passo perigoso, porque quando o controle começa a falhar, quem controla, reage. E Marcos não era o tipo de homem que aceitava perder espaço, não em silêncio, não sem fazer nada. E naquele momento, enquanto Elisa caminhava sem olhar para trás, ele já estava percebendo e se irritando, muito mais do que ela imaginava. A mensagem ficou sem resposta. E isso, para Marcos, não era algo pequeno. Era inaceitável. Ele olhou para o celular mais uma vez, a tela ainda aberta.
A mensagem visualizada. Nenhuma resposta. O maxilar travou. Algo que raramente acontecia tinha acabado de acontecer. Elisa não respondeu. E pior, ela viu e ignorou. Aquilo não combinava com o padrão. Não combinava com quem ela sempre foi. E quando algo foge do padrão, gera desconforto. Mas no caso dele, gerava irritação. Ele jogou o celular no sofá com mais força do que o necessário. Andou pela sala. Parou, voltou. Pegou o celular de novo. Digitou. Apagou, digitou de novo. E enviou: responde quando eu falo com você. Dessa vez, não era pergunta. Era ordem. Do outro lado, Elisa continuava andando. O celular vibrou dentro da bolsa. Ela sentiu, mas não pegou na hora. Continuou mais alguns passos, respirando, pensando, sentindo, até parar. Aos poucos, ela estava começando a entender o que estava acontecendo. Não só fora, mas dentro dela. Ela puxou o celular, leu a mensagem. E algo mudou de lugar. Não foi medo, foi clareza. Aquela frase não era preocupação. Nunca foi. Era imposição. Era controle disfarçado de autoridade. E pela primeira vez, isso ficou óbvio demais para ser ignorado. Ela ficou olhando a tela, sem pressa, sem impulso, sem aquele desespero automático de responder rápido. E então guardou o celular de novo, sem responder, de novo. Mas dessa vez não foi dúvida, foi escolha. E escolhas mudam tudo. Do outro lado, o silêncio virou confirmação. Marcos não precisava de mais nada. Aquilo já era suficiente. Suficiente para irritar. Suficiente para acionar algo dentro dele. Algo que não gostava de ser desafiado. Ele pegou as chaves, saiu, bateu a porta. Mas dessa vez não foi rotina, foi impulso. Enquanto isso, Elisa entrou em uma pequena cafeteria. Tranquila. Quase vazia. Ela escolheu uma mesa perto da janela. Sentou e ficou ali, observando o movimento da rua, pessoas indo e vindo, conversas soltas, vida acontecendo, sem pressão, sem julgamento, sem aquele peso constante. E aos poucos, ela começou a sentir algo que não sentia há muito tempo. Leveza, ainda pequena, ainda tímida, mas real. Ela pediu um café. Quando a xícara chegou, ela segurou com as duas mãos, sentindo o calor, como se aquilo fosse mais do que café, como se fosse um momento só dela, sem precisar explicar, sem precisar justificar, sem precisar existir para alguém. Ela deu um gole, e pela primeira vez em muito tempo, fechou os olhos sem medo, mas a paz não durou muito. O sino da porta tocou, ela abriu os olhos, e o corpo reagiu antes da mente. Marcos. Ele entrou, olhar fixo, rosto sério, passos firmes. E naquele instante, o ar mudou, a leveza sumiu, mas algo importante aconteceu. Elisa não se levantou, não se apressou, não se justificou. Ela apenas ficou sentada, observando, e isso já era diferente, muito diferente. Marcos se aproximou da mesa, parou na frente dela. Por que você não respondeu? A voz veio controlada, mas carregada. Elisa olhou para ele, sem pressa, sem desviar, e respondeu: porque eu não quis. Simples, direto, sem medo, sem desculpa. E aquilo atingiu em cheio, porque não foi desobediência comum. Foi escolha consciente. E isso ele não estava acostumado. O silêncio caiu entre os dois, mas não era o mesmo silêncio de antes. Era tenso, carregado, cheio de algo prestes a explodir. Marcos puxou a cadeira, sentou, sem pedir, sem suavizar, e inclinou levemente o corpo para frente. O que está acontecendo com você? Dessa vez, não era pergunta, era investigação, controle tentando voltar. Mas Elisa não estava mais no mesmo lugar. Ela segurou a xícara, calma, estável, e respondeu: nada, mas não era nada. E ele sabia, e ela sabia que ele sabia, e aquilo mudou completamente o jogo, porque pela primeira vez ela não estava explicando, não estava se defendendo, não estava tentando consertar o clima, ela apenas não estava mais jogando o mesmo jogo. E quando uma pessoa para de jogar, a outra perde o controle da partida. Mas Marcos ainda não tinha terminado, e o que viria depois não seria sutil. O olhar de Marcos ficou mais fixo, mais duro.
como se estivesse tentando atravessar Elisa, como se quisesse encontrar a força, a versão dela que sempre respondeu, explicou, cedeu. Mas ela não estava mais lá, e isso incomodava muito. A cafeteria, antes tranquila, agora parecia pequena demais para aquela tensão. O som das xícaras, das conversas baixas, da máquina de café, tudo continuava. Mas, na mesa deles, o ar estava pesado, quase denso. Nada, ele repetiu, com um leve sorriso que não tinha nada de leve. Era o mesmo sorriso de sempre. O sorriso que vinha antes das frases que diminuíam, antes dos comentários que entravam devagar e ficavam. Mas dessa vez não teve o mesmo efeito. Elisa apenas manteve o olhar, sem reagir ao tom, sem tentar suavizar, sem tentar prever o próximo passo. E isso começou a desorganizar ele, porque Marcos sempre operou no controle, no padrão, na previsibilidade. Ele sabia exatamente como ela reagia, sabia onde apertar, quando falar, como conduzir, mas agora o roteiro tinha mudado, e ele não tinha o novo. Você está me ignorando? Ele perguntou, mais direto, mais agressivo. Algumas pessoas na cafeteria começaram a perceber, olhares rápidos, discretos, mas presentes. Elisa notou, mas não se encolheu, não desviou. Eu só não quis responder, ela disse, a voz calma, sem tremor, sem justificativa. E isso era novo, muito novo. Marcos inclinou um pouco mais o corpo, o olhar mais fechado. Desde quando você decide isso? A pergunta veio como um ataque disfarçado, como se ela não tivesse esse direito. E ali, uma chave virou de vez, porque Elisa percebeu. Não era sobre a mensagem, nunca foi, era sobre controle, sempre foi. E quando ela tirou isso dele, mesmo que em algo pequeno, tudo começou a mudar. Ela apoiou a xícara na mesa com cuidado, sem pressa nenhuma, e respondeu, desde agora, simples, mas definitivo. E aquilo atingiu mais forte do que qualquer discussão. Porque não foi emoção, não foi impulso, foi decisão. E decisões não se manipulam com facilidade. O silêncio veio pesado, mas agora não era vazio, era confronto. Marcos recostou na cadeira, passou a mão no rosto, respirou fundo, mas não era para se acalmar, era para recalcular, porque ele estava percebendo algo que não gostava. Ela estava mudando, e ele não sabia até onde isso iria. Você acha que está acontecendo o que aqui? Ele disse, com a voz mais baixa, mais controlada, mas ainda carregada. Elisa olhou ao redor por um segundo, como se finalmente percebesse o ambiente de novo. As pessoas, os sons, a vida acontecendo fora daquela bolha. E então voltou o olhar para ele. Eu só tô cansada. A frase saiu sem peso, sem drama, sem acusação, mas cheia de verdade. E aquilo não encaixava no jogo dele, porque não dava margem para ataque direto, não dava espaço para inverter, não dava brecha fácil, e isso irritava ainda mais. Cansada de quê? Ele pressionou. Mas agora não era mais interrogatório, era tentativa de retomar controle. Elisa ficou em silêncio por alguns segundos, mas não era silêncio de medo, era escolha. Ela estava escolhendo o que dizer, e isso já era poder. De tudo isso, ela respondeu, sem levantar a voz, sem apontar, mas o suficiente. Marcos ficou olhando, tentando entender, ou talvez tentando encontrar uma forma de quebrar aquilo, porque aquilo não era uma discussão comum, era algo mais profundo, algo que não se resolvia com uma frase, e ele sabia, mesmo que não quisesse admitir, o controle estava escapando, e rápido, ele se levantou de repente, a cadeira arrastou no chão, chamando atenção, mas ele não se importou. Quando você voltar ao normal, a gente conversa. A frase veio fria, cortante, mas com um detalhe importante. Ele ainda acreditava que aquilo era fase, algo passageiro, algo que ele poderia esperar passar. E isso era exatamente o que ele não estava entendendo. Elisa não respondeu, nem tentou impedir, nem tentou explicar. Ela apenas observou ele sair, assim como ele sempre fez com ela. Mas agora os papéis estavam mudando. A porta da cafeteria se abriu, o sino tocou novamente, e Marcos foi embora. Dessa vez, sem controle, sem resposta, sem vitória.
Elisa ficou sentada, em silêncio, mas não era mais o silêncio de quem perde, era o silêncio de quem começa a se encontrar. Ela olhou para o café, já frio, e pela primeira vez um leve sorriso apareceu, pequeno, quase imperceptível, mas verdadeiro, porque, mesmo sem saber exatamente o que viria, ela sabia de uma coisa: ela tinha dado um passo que não tinha volta. E quando alguém começa a se enxergar de novo, não aceita mais viver invisível. Mas o que ela ainda não sabia era que Marcos não ia simplesmente aceitar aquilo. Ele não ia esperar, ele não ia observar de longe, ele ia agir, e da próxima vez não seria em público. O caminho de volta para casa foi silencioso, mas não vazio. Elisa caminhava devagar, com a mente cheia, mas organizada de um jeito diferente. Antes, os pensamentos vinham confusos, atropelados, sempre acompanhados de medo. Agora, havia clareza. Ainda doía, ainda incomodava, mas fazia sentido. E quando algo começa a fazer sentido, não dá mais para fingir que não vê. Ela chegou em casa, abriu a porta, entrou, e pela primeira vez em muito tempo, não sentiu aquele peso imediato. A casa estava igual, mas ela, não. Deixou a bolsa sobre a mesa, respirou fundo e foi até a janela. Ficou ali alguns segundos, em silêncio, como se estivesse se preparando, como se no fundo soubesse que aquilo ainda não tinha acabado, e não tinha mesmo. O barulho da chave na porta veio alguns minutos depois, rápido, seco, sem aviso. Marcos. Ele entrou com passos mais firmes do que o normal. Fechou a porta com força, e dessa vez não ignorou, não passou direto. Ele parou no meio da sala, o olhar fixo nela, direto, sem disfarce. A gente precisa conversar. A frase não foi um pedido, foi uma imposição. Mas Elisa não se moveu imediatamente. Virou o rosto devagar, olhou para ele e caminhou até a sala, sem pressa, sem submissão, sem pressa nenhuma. Parou a alguns passos de distância, mantendo espaço, mantendo controle. Pode falar, ela disse. A calma na voz era exatamente o que ele não esperava. Marcos passou a mão no cabelo, respirou fundo, mas não era calma, era contenção. Que história é essa de me ignorar? De sair sem avisar? De responder desse jeito? As perguntas vieram em sequência, como um ataque, como tentativa de empurrar ela de volta para o lugar de antes. Mas Elisa não voltou. Eu não te ignorei, ela respondeu. Eu só fiz o que eu quis fazer. E aquilo bateu de frente com tudo que ele estava acostumado. Porque não era uma discussão sobre certo ou errado. Era sobre autonomia. E isso ele não controlava. Você não é assim, ele disse com o tom mais duro. Como se aquilo fosse um erro. Como se ela tivesse saído do papel. E tinha. Finalmente. Elisa inclinou levemente a cabeça, observando. Talvez eu sempre fui. A resposta veio baixa, mas firme, e aquela frase quebrou alguma coisa, porque ela não estava pedindo aprovação, não estava tentando se explicar, ela estava afirmando, e afirmações não dão espaço para manipulação fácil. O silêncio caiu, mas agora era pesado, tenso, carregado de algo que estava prestes a explodir. Marcos deu alguns passos pela sala, andando de um lado para o outro, como alguém tentando encontrar uma forma de retomar o controle da situação. Isso é influência de alguém. Ele perguntou de repente. Você está falando com quem? Ali, naquele ponto, o jogo ficou mais claro do que nunca. Ele precisava de uma explicação externa, porque aceitar que ela estava mudando sozinha era perder o controle completamente. Elisa soltou um pequeno suspiro. Mas não de cansaço, de entendimento. Ela finalmente estava vendo tudo com clareza. Não é ninguém, ela disse, sou eu, simples, direto e impossível de distorcer. Marcos parou, olhou para ela, mais fixo, mais intenso, e pela primeira vez, um traço diferente apareceu. Não era só irritação, era insegurança, pequena, mas real, porque quando alguém deixa de depender, o outro perde poder. Eu não tô gostando disso, ele disse, a voz mais baixa, mas mais carregada. E ali estava a verdade. Não era preocupação. Nunca foi. Era incômodo com a perda de controle. Elisa manteve o olhar, sem recuar. Eu sei.
e essa resposta foi como colocar um ponto final em algo invisível, porque ela não tentou mudar isso, não tentou agradar, não tentou voltar atrás. Ela apenas reconheceu e permaneceu, e isso tirou dele o chão. O silêncio voltou, mas agora era outro tipo de silêncio. Era o silêncio de quem percebe que as coisas não vão voltar a ser como antes. Marcos respirou fundo, virou o rosto por um segundo, como se estivesse pensando, mas não era reflexão, era estratégia, porque ele não ia perder assim. Não sem tentar mais uma vez. E quando ele voltou a olhar para ela, a expressão tinha mudado, menos explosiva, mais fria, mais calculada. A gente vai ver até onde isso vai. A frase saiu baixa, quase tranquila, mas carregada de algo perigoso, muito mais perigoso do que gritos. Porque não era reação, era aviso, e Elisa percebeu. Naquele instante, ela entendeu que aquilo não era só uma mudança interna, era um confronto real, e ele não ia parar. Mas pela primeira vez, ela também não. E no fundo, ela sabia, a próxima fase não seria sobre palavras, seria sobre atitudes. E algumas atitudes mudam tudo de forma irreversível. Depois daquela conversa, nada explodiu. E isso foi o mais estranho. Marcos não gritou, não discutiu, não insistiu, ele apenas mudou. E à primeira vista aquilo poderia parecer bom, mas não era. Era pior, muito pior, porque agora não era mais confronto direto, era estratégia. Nos dias seguintes, ele passou a agir de forma diferente. Mais calmo, mais controlado, até mais gentil. Coisas pequenas começaram a acontecer. Ele perguntava se ela queria algo, comentava sobre o dia, chegava mais cedo, observava mais, falava menos, mas tudo isso tinha algo em comum. Não era natural, era calculado. E Elisa percebeu. No começo foi sutil, quase imperceptível, mas como agora ela estava atenta, os detalhes começaram a gritar. O jeito como ele olhava, o tempo das respostas, as pausas, as mudanças de tom, tudo parecia ensaiado, como se ele estivesse tentando reconstruir um controle por outro caminho. Um caminho mais silencioso, mais inteligente e mais difícil de confrontar. Numa das noites, ele chegou com algo diferente. Flores, simples, mas totalmente fora do padrão. Ele colocou sobre a mesa, olhou para ela, para você. A voz calma, quase suave, e aquilo teria funcionado antes. Com certeza, Elisa teria se emocionado, agradecido, se sentido culpada por qualquer desconforto, mas agora ela só observou, por alguns segundos, e respondeu, obrigada, sem exagero, sem entrega, sem se perder no gesto. E isso mudou tudo. Porque Marcos não estava dando aquilo por carinho, ele estava testando se ela voltava, se ela cedia, se ela retornava para o lugar de antes, e ela não voltou. Naquela mesma noite, durante o jantar, ele tentou algo mais direto. Eu acho que a gente andava meio distante mesmo, ele disse, tom calmo, controlado. Talvez eu tenha sido um pouco duro às vezes, aquilo soava como reconhecimento, quase como um pedido de desculpa. Mas Elisa percebeu o detalhe, um pouco, às vezes, palavras pequenas, mas que diminuíam tudo, que suavizavam o que nunca foi pequeno. Ela levantou o olhar devagar, observando, e respondeu, não foi pouco, sem agressividade, sem elevar o tom, mas também sem suavizar, sem proteger. E aquilo quebrou a tentativa dele, porque ela não entrou no roteiro, não aceitou a versão ajustada da realidade. Não validou o mínimo como suficiente, e isso fez o clima mudar. De novo, o silêncio voltou, mas agora mais denso, mais carregado, mais honesto. Marcos não insistiu, mas o olhar mudou, menos suave, mais frio, como se tivesse entendido que aquele caminho também não estava funcionando. E quando estratégias falham, outras surgem, mais duras, mais diretas, mais perigosas. Na manhã seguinte, ele saiu sem avisar, sem falar, sem olhar, exatamente como antes, mas agora não era hábito, era resposta. Uma tentativa de retomar o controle pelo silêncio. Mas Elisa não reagiu, não correu atrás, não perguntou, não tentou consertar. Ela apenas seguiu o dia, e isso tirou ainda mais o controle dele,
porque o silêncio só funciona quando o outro se incomoda. E ela não estava mais jogando esse jogo. Mas no meio da tarde, algo aconteceu, algo pequeno, mas decisivo. Elisa pegou o celular e, sem pensar muito, abriu uma conversa antiga. Uma amiga, alguém com quem ela não falava há muito tempo. Muito tempo. Ficou olhando a tela, o histórico, as mensagens antigas, as conversas leves, as risadas. Uma parte dela esquecida, mas ainda ali, guardada. Ela hesitou, por alguns segundos, mas não era medo, era o peso do primeiro passo, porque aquele gesto significava algo maior, significava sair do isolamento, significava retomar contato, significava voltar a existir fora daquele mundo controlado, e isso era enorme. O dedo pairou sobre o teclado, e então ela digitou: "Oi, quanto tempo?" Simples, mas carregado de tudo. Ela ficou olhando a mensagem, respirando, sentindo, e apertou enviar. A mensagem foi. E com ela, algo se abriu, algo que Marcos tentou fechar por anos, uma conexão. E no fundo, Elisa sabia. Aquilo não era só uma mensagem, era uma ruptura. E rupturas não passam despercebidas, principalmente por quem sempre controlou tudo. E quando Marcos descobrisse, porque ele ia descobrir, aquilo não seria ignorado, nem tratado com calma, porque agora não era só sobre ela mudar, era sobre ela começar a sair. E sair era exatamente o que ele mais temia. A resposta não demorou. O celular vibrou poucos minutos depois. Elisa olhou para a tela, e o coração acelerou de um jeito diferente. Não era medo, era expectativa. A mensagem era simples. Elisa, não acredito, que saudade. Você sumiu. Ela ficou olhando aquelas palavras por alguns segundos. Você sumiu. Aquilo bateu, forte. Porque não era só uma frase, era um reflexo, uma confirmação de algo que ela estava começando a entender. Ela não tinha apenas se afastado, ela tinha sido apagada, aos poucos, sem perceber. Elisa sentou no sofá, o celular nas mãos, e começou a digitar, devagar, como quem reaprende. Eu sei, me afastei de tudo. Apagou, ficou olhando, reescreveu. Eu me perdi um pouco. Parou, respirou e enviou. Dessa vez não foi automático, foi consciente. E isso já era diferente de tudo. A resposta veio rápido. Você tá bem? 3 palavras, simples, mas que carregavam algo que ela não sentia há muito tempo. Cuidado. Preocupação real, sem cobrança, sem julgamento, sem controle. Elisa ficou olhando a tela e, por um momento, não soube o que responder, porque a verdade não era simples, mas também não dava mais para mentir. Ela digitou, parou, pensou e então escreveu: "Tô tentando ficar." Enviou e ficou em silêncio, mas não era o silêncio de antes, era um silêncio cheio de algo novo. Reconexão. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Marcos também estava em silêncio, mas o dele era diferente. Era tenso, observador, desconfiado. Ele já tinha percebido. Ela estava diferente demais, calma demais, distante demais. E aquilo não era algo que ele deixaria passar. Naquela noite, ele voltou para casa mais cedo do que o normal, mas não avisou. Entrou em silêncio, como quem testa, como quem quer pegar algo fora do lugar. Elisa estava no sofá, o celular na mão, lendo, um leve sorriso no rosto, pequeno, mas real, e aquilo foi suficiente. Marcos parou por um segundo, observando, registrando, analisando. Ela não percebeu ele imediatamente. E isso já era um problema, porque antes ela sempre estava atenta, sempre pronta, sempre em alerta. Agora, não. Agora ela estava presente em outro lugar, e isso acendeu algo nele, algo que não gostava de perder espaço. Ele deu alguns passos mais firmes, chamando atenção. Elisa levantou o olhar. O sorriso desapareceu, mas não por medo, por realidade. Ele estava ali. "Tá rindo do quê?" ele perguntou. A voz neutra, mas o olhar, não. Elisa olhou por um segundo e respondeu: "Nada demais", e voltou o olhar para o celular. Aquilo foi suficiente, mais do que suficiente,
porque não foi só a resposta, foi a atitude, a continuidade. Ela não largou o celular, não se justificou, não mudou o comportamento, e isso quebrou completamente o controle. Marcos se aproximou mais, o olhar agora direto na tela, tentando ver, tentando entender. Com quem você está falando? A pergunta veio rápida, mais seca, mais direta, e ali o momento chegou. Um daqueles momentos que parecem pequenos, mas definem tudo. Elisa poderia esconder, poderia minimizar, poderia voltar ao padrão, mas não voltou. Ela bloqueou a tela, colocou o celular ao lado, olhou para ele e respondeu, com uma amiga, simples, sem medo, sem desvio, e aquilo mudou completamente o cenário, porque agora não era só comportamento, era ação concreta. Ela estava se reconectando, e ele percebeu. Na hora, o olhar dele mudou, endureceu. Que amiga? A pergunta veio como um controle imediato, mas Elisa não cedeu. Uma amiga minha, sem detalhe, sem explicação, sem abrir espaço. E aquilo tirou dele o acesso. E quando alguém perde acesso, a reação vem, mais forte, mais direta, mais perigosa. O silêncio caiu, mas não era mais um silêncio comum. Era o tipo de silêncio que antecede algo maior. Marcos deu um passo para trás, passou a mão no rosto, respirou fundo, mas não era calma, era contenção. Interessante, ele disse, baixo, quase irônico, mas carregado, e Elisa percebeu. Naquele momento, ela entendeu que aquilo não era só sobre uma conversa, era sobre território, e ela tinha acabado de recuperar um pedaço dele. Mas recuperar tem preço, e pela primeira vez ela sabia, ele não ia deixar isso passar. E a próxima reação não seria sutil. O ambiente ficou pesado depois daquela troca. Mas não era mais um peso silencioso. Era tensão viva, daquelas que não precisam de grito para serem sentidas. Marcos ficou parado por alguns segundos, olhando para Elisa como se estivesse recalculando tudo, como se estivesse tentando entender até onde aquilo tinha ido, ou até onde ele ainda poderia ir. Elisa manteve a postura, sentada, calma, sem desviar o olhar, sem recuar. E isso era exatamente o que mais incomodava. Porque antes, qualquer mudança no tom dele era suficiente para alterar tudo nela. Agora, não. Agora ela permanecia. E permanecer tirava o controle dele. Então é isso, ele disse finalmente, a voz baixa, mas carregada. Você tá cheia de segredinho agora? A provocação veio direta, mas Elisa não entrou. Não reagiu como antes. Não é segredo, ela respondeu. Eu só não vejo motivo para te explicar tudo. E aquilo foi um corte limpo, sem agressividade, mas profundo, porque não era defesa, era limite, e limite era algo que nunca existiu ali. Marcos soltou uma risada curta, sem humor, engraçado, ele disse. Agora você tem motivo para tudo. Ele deu alguns passos pela sala, a energia mudando, ficando mais pesada, mais instável, e isso começou quando, ele continuou, depois que você resolveu me ignorar, depois que você começou a sair sem falar nada, depois que apareceu essa amiga, ele enfatizou a palavra, como se aquilo fosse suspeito, como se fosse errado, como se fosse uma ameaça, e de certa forma, era mesmo, mas não do jeito que ele pensava. Elisa observou, em silêncio, mas não era passividade, era leitura. Ela estava vendo, entendendo, conectando, e isso mudava tudo. Isso começou quando eu cansei, ela disse, a voz firme, sem tremor, sem voltar atrás, e aquilo não deu espaço para distorção, não deu margem para manipulação, foi direto e definitivo. O silêncio caiu de novo, mas agora mais pesado do que nunca. Marcos parou, olhou para ela, mais fixo, mais frio, e pela primeira vez sem tentar disfarçar. Cansou de quê? A pergunta veio mais dura, mais carregada, mais próxima de um confronto real. E ali era o ponto que definiria muita coisa. Elisa respirou fundo, mas não foi para se acalmar, foi para se sustentar, de me sentir pequena. A resposta saiu limpa, sem grito, sem drama, mas com um peso impossível de ignorar. E aquilo atingiu, porque não era uma acusação direta, mas também não era leve, era verdade.
E verdade não se rebate fácil. Marcos travou o olhar, por um segundo, mas logo desviou, como se não quisesse encarar aquilo de frente. Você está exagerando, ele disse, automático, como sempre fez, como sempre funcionou. Mas dessa vez não funcionou. Elisa apenas balançou a cabeça de leve. Não tô. Simples, sem insistir, sem tentar convencer, sem precisar provar. E isso tirou dele mais uma ferramenta. Porque manipulação precisa de reação. E ela não estava entregando. O ambiente ficou em silêncio, mas agora não era mais só tensão, era ruptura. Algo já tinha sido quebrado, e não dava para juntar com facilidade. Marcos caminhou até a janela, ficou de costas por alguns segundos, pensando, ou talvez tentando recuperar algum tipo de controle. E então falou, sem olhar para ela, "Você está mudando demais." A frase saiu mais baixa, mas carregada de algo que não era só crítica, era medo. Pequeno, mas real, porque mudança ele não controlava. Elisa olhou para ele e respondeu, "Eu sei", sem pedir desculpa, sem suavizar, sem tentar voltar. E isso foi o que confirmou tudo, porque não era mais dúvida, era decisão. E decisões mudam o rumo de tudo. O silêncio voltou, mas agora, definitivo, pesado, sem volta. Marcos virou lentamente, o olhar diferente, mais frio, mais distante, como se tivesse tomado uma decisão. E quando falou, a voz veio mais controlada do que nunca. "Então você vai ter que lidar com isso." A frase foi curta, mas carregada, e não era só uma resposta, era um aviso, porque ele não estava aceitando, ele estava reagindo, de outro jeito, mais calculado, mais perigoso, e Elisa percebeu. Naquele instante, ela entendeu que aquilo não era mais só uma mudança interna, era um confronto real, e ele não ia recuar. Mas pela primeira vez, ela também não, e no fundo, ela sabia. O próximo passo não seria só emocional, seria prático, e quando a realidade entra no jogo, as consequências ficam muito maiores. Naquela noite, eles não conversaram mais. Não houve discussão, não houve reconciliação. Apenas silêncio, mas não era mais o silêncio de antes. Era um silêncio definitivo, pesado, carregado de tudo o que já tinha sido dito e do que ainda viria. Elisa deitou, mas não dormiu. Ficou olhando para o teto, como naquela outra noite, mas agora era diferente. Antes havia confusão, agora havia clareza, dolorosa, mas clara. Ela sabia que não dava mais para voltar. Não para o que era antes, não para o papel que ela ocupava, não para a versão dela que aceitava tudo. E isso trazia uma sensação estranha, uma mistura de medo e força, porque mudar dói, mas permanecer doía mais. Do outro lado da cama, Marcos também não dormia, mas por motivos diferentes. Ele estava em silêncio, mas pensando, planejando, observando, porque ele já tinha entendido uma coisa. Ela não ia voltar sozinha, e se não voltasse, ele teria que puxar, de algum jeito. Na manhã seguinte, tudo parecia normal. Demais, Marcos acordou primeiro, se arrumou, fez café, coisas que ele nunca fazia. Nunca, Elisa percebeu. Cada detalhe, cada movimento, cada tentativa. Mas agora, ela via o padrão. Não era cuidado, era estratégia. Ele colocou uma xícara na frente dela. "Fiz para você", a voz calma, controlada, quase gentil, e por um segundo aquilo poderia confundir, poderia gerar dúvida, mas Elisa já não estava mais nesse lugar. Ela olhou para a xícara, depois para ele. "Obrigada", simples, sem se envolver, sem se perder, sem voltar, e isso mostrou para ele, de novo, que não estava funcionando. O clima ficou estranho, mas ele não desistiu. Sentou à mesa, olhou para ela e falou, "A gente pode resolver isso." A frase parecia boa, razoável, mas Elisa percebeu. Resolver ali não era diálogo, era ajuste, era fazer ela voltar. E ela não ia. Resolver o quê? Ela perguntou, calma, direta. E isso já mudou o peso da conversa. Marcos travou por um segundo, porque pela primeira vez ele não tinha uma resposta pronta. Isso tudo, essa mudança, ele disse, esse comportamento.
E ali ficou claro. Para ele o problema era ela mudar, não o que aconteceu antes, não o que levou até ali. E isso foi a confirmação final. Elisa respirou fundo, mas não foi um suspiro pesado, foi firme. Isso não é um problema para resolver, ela disse. É uma realidade que você nunca quis ver. E aquela frase não tinha volta, porque ela não acusou, não gritou, mas também não deixou espaço para negar. Era direto, era claro, era verdade. O silêncio caiu, mas agora, definitivo. Marcos levantou devagar, sem pressa, sem explosão, mas com algo diferente no olhar, algo mais frio, mais distante, como se tivesse tomado uma decisão interna. Então faz o que você quiser, ele disse, a voz baixa, controlada, mas carregada, e pela primeira vez, sem tentar impedir, sem tentar controlar diretamente. Mas aquilo não era liberdade, era outra coisa, era afastamento estratégico, era recuo, mas não desistência. E Elisa percebeu, porque quando alguém que sempre controlou tudo recua assim, não é porque aceitou, é porque está preparando o próximo passo. Ele pegou as chaves, caminhou até a porta, mas antes de sair, parou, sem olhar para ela, e disse, só vê até onde isso vai dar, e saiu. A porta fechou, mas dessa vez não teve impacto, não teve susto, não teve reação. Elisa ficou ali, em pé, na cozinha, em silêncio, mas não era mais o silêncio de quem está presa, era o silêncio de quem está decidindo. Ela olhou ao redor, a casa, os objetos, a vida, tudo parecia diferente, não porque mudou, mas porque ela mudou. E naquele momento ela entendeu algo importante. Não era mais sobre ele, era sobre ela, sobre o que ela ia fazer, sobre até onde ela ia ir, sobre o que ela aceitava e o que não aceitava mais. E pela primeira vez, a resposta não veio com medo, veio com certeza. Ela não ficaria ali do mesmo jeito, não mais. Mas sair não era simples, nunca é, porque não é só físico, é emocional, é mental, é reconstrução. E isso leva tempo, mas uma coisa já estava clara. O processo começou, e não tinha volta, mas o que Elisa ainda não sabia era que o próximo passo não seria só dela, porque Marcos também já tinha decidido agir, e quando ele agisse, não seria sutil. O silêncio da casa já não era mais o mesmo. Antes, ele sufocava. Agora, ele revelava. Elisa ficou parada por alguns segundos após a porta fechar. Sem pressa, sem ansiedade, sem aquele impulso automático de correr atrás, de entender, de consertar. Nada disso. Pela primeira vez, ela não queria consertar. Ela queria mudar. De verdade. Ela caminhou lentamente pela casa, observando cada detalhe, mas não com apego, com lucidez, a sala, o sofá, a mesa, os lugares onde ela ficou em silêncio por tanto tempo, os lugares onde ela se diminuiu, onde ela se apagou, e pela primeira vez aquilo não parecia mais casa, parecia passado. Ela entrou no quarto, abriu o guarda-roupa, ficou olhando as roupas, mas não era sobre roupas, era sobre escolhas, sobre versões, sobre tudo que ela deixou de ser. Ela passou a mão por algumas peças, parou, respirou fundo e tomou uma decisão. Simples, mas irreversível. Ela começou a arrumar uma mala, sem pressa, sem desespero, sem drama. Cada peça dobrada era mais do que uma ação. Era um passo, um corte, uma libertação. O celular vibrou. Ela olhou, mensagem. Marcos, quando eu voltar, a gente resolve isso direito. Ela leu, e pela primeira vez não sentiu nada. Nenhum peso, nenhuma urgência, nenhum medo, apenas clareza, porque ela já tinha entendido. Não era mais sobre resolver, era sobre sair. Ela não respondeu, guardou o celular e continuou. A mala foi se preenchendo, mas curiosamente ela não levou tudo, só o necessário, porque no fundo ela sabia, não estava carregando coisas, estava deixando o que não cabia mais, deixando o que nunca foi dela de verdade, deixando o controle. Quando terminou, fechou a mala. O som do zíper ecoou pelo quarto, simples, mas definitivo. Ela olhou ao redor mais uma vez, sem nostalgia, sem dúvida, e saiu.
passo firme, calmo, decidido, caminhou até a porta, parou por um segundo, mas não para hesitar, para reconhecer. Reconhecer que aquele era o fim de uma versão e o começo de outra. Ela abriu a porta, a luz entrou, forte, real, e dessa vez não era estranha, era liberdade. Ela saiu, sem olhar para trás, e fechou a porta. Do lado de dentro, ficou tudo o que ela não era mais. Do lado de fora, começava tudo o que ela ainda ia ser. Horas depois, Marcos voltou, abriu a porta, chamou. Elisa, silêncio. Caminhou pela casa, olhou os cômodos. Nada, parou no quarto, o guarda-roupa entreaberto, espaços vazios, a ausência gritando. E então ele entendeu. Tarde demais. Pegou o celular, ligou, chamou. Nada, mandou mensagem. Outra, mais uma, sem resposta. O controle tinha acabado, de verdade. E pela primeira vez, ele não sabia o que fazer, porque tudo que ele usava já não funcionava mais. Do outro lado, Elisa caminhava, sem pressa, mas com direção. O celular vibrava na bolsa, mas ela não olhou, porque pela primeira vez ela não precisava mais responder, não precisava mais se explicar, não precisava mais existir dentro da expectativa de alguém. Ela apenas existia, e isso mudava tudo, porque quando alguém descobre que pode viver sem o controle que aprendia, não volta, nunca mais, e naquele momento, sem gritos, sem confronto final, sem cena dramática, ela fez o que parecia impossível. Ela saiu em silêncio, mas deixou um impacto que faria eco por muito tempo, porque algumas decisões não fazem barulho, mas mudam uma vida inteira. Se essa história te prendeu até aqui, deixa o like, comenta o que você faria no lugar dela e compartilha com alguém que precisa ouvir isso. E me diz, você quer a próxima história ainda mais forte que essa?